Boa noite! No episódio de hoje, a coletânea de histórias, casos e causos que eu separei durante o mês de julho de 2023. Aqui não tem breaking news, como vocês sabem, só notícias atrasadas em primeira mão. Hoje a gente vai falar do dia do rock, bebê. Adoro, hoje é dia de rock, bebê. Além disso, a gente também vai falar do dia do homem, né, que pisou na Lua em julho de 1969. Provando já em 1969 para os futuros operadores de celular que era possível e é possível ter serviço até no espaço. Ainda que o áudio fique um pouco difícil de entender, né, gente? Aliás, por falar em áudio difícil de entender, eu tô um pouquinho rouco, desculpa. E aí, mas é por isso que eu comprei mel. Eu só não sabia que ele tinha 27% de álcool, mas tá aí. Patrocinado por... Essa é daquela boa mesmo? Tá boa, rapaz! É aquele médio de uma beiçada... Em julho também tem o Dia Nacional, no Brasil, dos escritores, que, entre muitos feitos, foram responsáveis pela proposta da existência do Dia do Homem. This is Sparta! Julho é o dia também do aspas. Quanto tempo? Vamos combinar alguma coisa? Vamos sim, dessa vez é de verdade, hein? Fecha aspas. Também conhecido como Dia da Amizade. Tô doidona. A Lucy cresce. Além disso, nas notícias atrasadas em primeira mão, tem o Titanic. Pois é, essa é uma notícia bem atrasada. E também tem as notícias pras bi. Amor! Que vão desde a Barbie, que agora tem mamilos, I'm too sexy for my love. até o castigo de uma adolescente rica por causa de um L-Uber. Também vamos falar de um caso true crime, como sempre. O primeiro, aliás, caso true crime do Brasil, que eu vou fazer nesse canal. Que eu cometo crimes com direção e magnitude. Ah, é? E por fim, a gente vai falar de OVNIs. Que pode ou não ter sido confundido com L-Uber, né? Vai saber. Dia 15 de julho foi Dia Nacional dos Homens. E por mais machista que pareça, não é o que realmente é, e eu já digo o porquê. Essa data, ela foi proposta pela Ordem Nacional... Tô cuspindo em todo mundo aqui. Essa data foi proposta pela Ordem Nacional dos Escritores em 1992 e serve hoje para lembrar aos homens sobre saúde masculina. Para um homem acima de 40 anos que acompanha esse canal, oi pai, tudo bom? Pois é, eu vou repetir uma piada que eu já fiz aqui no episódio 1. Pai, já tomou a dedada desse ano? Para quem continua achando a data machista, I got your back. Nesse ano fez 91 anos em que as mulheres puderam votar no Brasil. Pois é, o movimento sufragista no Brasil é super importante no Dia do Homem. Isso porque quando o movimento sufragista passou em 1932, foi quando finalmente as mulheres puderam começar a escolher quais homens iriam mandar nelas. Uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, deu uma mulher. Titanic 2. E eu já tô vendo a cara do diretor de que a piada nesse momento vai ser too soon. No, God, please, no! No! Deixa eu tirar meu ponto eletrônico. Mentira, não tenho ponto eletrônico. No mês passado, eu tava de ouvido na conversa dos outros, como sempre, né? Afinal, fui criado no interior, né, gente? E lá no meu trabalho, eu tava ouvindo reiteradamente as pessoas falando Titanic, Titanic, Titanic. Uma tragédia. E eu pensei, será que eu voltei no tempo? Será que dá tempo pra eu avisar pra Rosa que o Leonardo DiCaprio cabe naquela tábua de salvação dela? O Titanic, ele foi construído na época da Revolução Industrial, quando o homem já havia conquistado estradas e até mesmo o céu, com o primeiro avião inventado pelos irmãos Wright. Já perdi 3 seguidores brasileiros. Se você estiver vendo nos Estados Unidos. Ou pelo Santos Dumont, ou Dumont.
se você estiver vendo isso no Brasil. Mas foi com o Titanic que o homem, com seu espírito desbravador, decidiu conquistar o mar. O Titanic foi o primeiro submarino com passagem só de ida e foi um grande sucesso quando, em 1912, ele partiu da Inglaterra para chegar diretamente ao fundo do mar, onde os bravos exploradores poderiam viver uma vida regada ao luxo, pelo breve momento em que levaram para descobrir que a atmosfera no fundo do mar não era respirável. Agora nós vamos falar do Titã, que é o Titanic 2, que pelo nome, né, é a prova do quanto a gente ficou impaciente para falar uma palavra por inteiro, né, gente? Tipo, BPN, eu descobri que é bom para nós. BTF é Bota de Fé, pessoal de Portugal, 0,2%. Ou Bota de Fogo, para incendiários, provavelmente. PLMD, ou Pelo Amor de Deus, que também é conhecido como a sigla do futuro partido do ex-presidente do Brasil, Jair Enéas. Meu nome é Enéas 56! Não é Enéas, é alguma coisa parecida com Enéas. Lembra do Enéas, gente? Ele, né? Dá saudades às vezes. E por fim, Bozo, que significa palhaço mais assustador do mundo, o palhaço mais assustador do mundo, ou o ex-presidente do Brasil, Jair Enéas, não sei nada. O que, segundo metade de vocês, é a mesma coisa. E a outra metade não. Ok, voltando ao Titã, ou Titan, porque eu tô divagando demais aqui. Em junho desse ano, o submersivo que tinha como propósito fazer turismo para ver o Titanic 1 afundou. O que era, na verdade, era o propósito inicial da máquina, né? Mas o propósito era depois voltar pra cima. Desculpa. Aí ela implodiu, o que foi determinado após 5 dias de buscas. E apesar de eu ter visto, por exemplo, que o submersivo era guiado por um controle remoto de videogame, eu concordo com a cara do diretor aqui de que qualquer coisa nesse momento seria too soon sobre esse desastre. A verdade é que eu fiz esse caso para homenagear as vítimas, especialmente aquelas que inventaram o Titan. Para que nós conquistássemos os céus, centenas de pessoas perderam a vida até que os irmãos Wright, ou Santos Dumont, inventassem o primeiro avião. A exploração é algo intrínseco ao ser humano, e sem pessoas que tentem inovar, provavelmente muita gente ainda iria acreditar que o planeta Terra é plano. Verdade, deixa eu reformular essa última frase. A inovação é intrínseca ao ser humano, e sem ela, muita gente ainda iria acreditar que vacina causa autismo. Não. Vou tentar outra frase. A inovação e exploração são intrínsecas ao ser humano. Do contrário, muita gente iria duvidar que o homem foi à Lua. Não, de novo. Ai, meu Deus. O caso de True Crime de hoje vai ser meio diferente, porque é a primeira vez que eu vou contar uma história que aconteceu no Brasil. Mas vai ser de forma resumida, como tem sido ultimamente, porque eu tô perdendo paciência de fazer True Crime, tá? Hermeneutas tem dinheiro no bolso e os fudidos que não tem dinheiro tem que ficar... Desculpa, mas eu faço quando vocês pedem. Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. O rei do cangaço é para alguns herói, para outros vilão. Herói para muita gente, porque existe uma comparação sobre a vida dele com ao estilo de vida meio Robin Hood. Mas isso não é verdade. Afinal, na lenda do Robin, é Hood ou Wood? Look into your heart. Hood, trilíngues. Afinal, na lenda do Robin Hood, o Robin roubava dos ricos e dava aos pobres. No caso, o Lampião roubava e ficava com as coisas que ele roubava. Além disso, ele trabalhava para coronéis, ou seja, ele trabalhava como miliciano de pessoas ricas e aterrorizava o povo. Com o dinheiro que o Lampião ganhava anualmente, ele poderia ter sido realmente um Robin Hood. O Homem Hood. Oh, yeah. A gente fica escrota, mas só que a gente gosta, né, às vezes. Porque o montante que ele ganhava, né, dava para manter naquela época 7 hospitais, 2 escolas e uma escola profissionalizante. Mas ele fazia isso? Não. Segundo o historiador Frederico Pernambucano de Mello, ele conta que o Lampião usava o cabelo untado com brilhantina
e tomava banho de perfume francês Fleur d'Amour, da Maison Roger et Gallet. Falei certo? Ah, tá brincando. Mentira. A fragrância foi criada em 1904. Ele também, o Lampião, gostava tanto do perfume que ele passava também até nos cavalos dele. Gente, cavalo perfumado. Fazer o quê? Porém, algumas fontes citam que o Lampião usava mesmo o Chanel número 5, que é bem baratinho também, né, gente? Então, você não ou você não outro, enfim. Além disso, o óculos que o Lampião usava tinha lentes da marca Zeiss, ou Zeiss, não sei como fala, Zeiss. E usava lenços de seda inglesa no pescoço e apresentava um cartão de visitas com a foto dele. O que só endinheirados tinham naquela época, né? Ele andava de carro, ele possuía um relógio Patek Philippe de ouro com corrente para ser usado no bolso e que era importado da Suíça. A marca Patek já era e ainda é uma das mais prestigiosas e caras, ou seja, ele não era nada Robin Hood, mas ele é bem homem rude. Sobre o cangaço. O cangaço foi um fenômeno do bandidismo, crimes e violência ocorrido em quase todo o sertão do Nordeste do Brasil entre o século XIX e meados do século XX. Seus membros vagavam em grupos, atravessando estados e atacando cidades, onde cometiam pilhagens, assassinatos e estupros. A verdade é que o Lampião sempre foi um criminoso. De uma forma bem resumida, a vida criminosa do Lampião, apesar de ter começado antes da morte do pai dele, é marcada justamente por essa morte. Que foi a partir daí que ele usou essa vingança como escudo para começar a praticar os crimes que ele começou a praticar. O Lampião matou o filho de um homem que supostamente estaria ligado ao assassinato do pai do Lampião, que aqui eu já estou caracterizando como um serial killer. Alguns dos crimes do Lampião eram homicídios, raptos e estupros, que eram praticados na frente dos maridos das mulheres estupradas. Um detalhe do estupro o estupro ainda é considerado uma arma de guerra, uma arma de destruição eficiente e que nos anos 1900 já era compreendida e utilizada pelo Lampião e a galera dele. Para vocês terem uma ideia da psicopatia do Lampião, uma vez ele invadiu um casamento, estuprou a noiva, obrigou a avó da noiva a limpar o pênis dele e depois ofertou, aspas, nisso, a noiva para o estupro coletivo dos colegas dele que estavam com ele ali nessa ocasião. O Lampião, então, conheceu, aspas, né, conheceu o amor, a tal da Maria Bonita, que era tão psicopata quanto ele, quanto o marido. Aliás, marido não, porque ela abandonou o marido para ficar com o Lampião. Um exemplo da psicopatia da Maria Bonita é que uma vez ela arrancou a orelha de uma mulher, cortou a orelha de uma mulher fora para ficar com os brincos da mulher. Ao longo de 20 anos, o Lampião e seu grupo atacaram fazendas e cidades em 7 estados brasileiros, além de praticar roubo de gado, saques, sequestros, assassinatos, torturas, mutilações e estupros. Apesar disso, o Lampião e seu bando eram frequentemente protegidos pelos fazendeiros, pequenos sitiantes e até mesmo autoridades locais que ofereciam abrigo e alimento aos bandos por um curto espaço de tempo nos limites de suas terras, facilitando o deslocamento dos cangaceiros pelo Nordeste e a sua fuga das forças do Estado. No dia 27 de julho de 1938, o bando acampou na fazenda Angicos, situada no sertão do Sergipe, esconderijo tido pelo próprio Lampião como o de maior segurança. Era noite, chovia muito, e todos dormiam em suas barracas. A volante chegou tão silenciosamente que nem os cães do lugar que eles estavam perceberam que tinha gente chegando, inimigos. Por volta das 5 horas da manhã do dia 28 de julho daquele ano, os cangaceiros levantaram para rezar o ofício e se prepararam para tomar café. Quando o cangaceiro deu o alarme, já era tarde demais. Não se sabe ao certo quem foi a pessoa que traiu, mas é consenso que a traição foi interna, né, do próprio grupo do Lampião. O ataque durou cerca de 20 minutos e poucos conseguiram escapar do cerco e da morte. Dos 34 cangaceiros presentes, 11 morreram ali mesmo. O Lampião foi um dos primeiros a morrer. Logo em seguida, a Maria Bonita foi gravemente ferida. A Maria Bonita ainda estava viva, apesar que ela estava ferida, e aí eles degolaram a Maria Bonita para ela morrer de vez. E esse foi o fim do resumão do caso True Crime do Lampião, que na minha opinião é um serial killer, né, gente? Não sei, o que vocês acham? Deixa aí no comentário.
Chega mês do rock. Então aqui, top 4 talentos que o mundo precisa conhecer. Top 4 talentos brasileiros. Número 1, Yarno, do episódio passado. Yarno, Yarno Silver, Yarno, se si marake, solesta Silver. Número 2, Suzana Vieira cantando Per Amore. Per amore, hai mai fatto niente solo per amore. E número 3, Suzana Vieira cantando Encontros e Despedidas. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que veio pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Ah, morre, diabo! Mais um caso pras gays. Amor! Amor! O contrato da Spotify de 18 milhões de libras da Meghan Markle e Harry, porque né, já virou praxe falar deles aqui, chegou ao fim quando foi revelado que o podcast da Duquesa não será renovado para uma segunda temporada. A Meghan apresentou um podcast, para quem não sabe, chamado Archetypes, que durou 12 episódios desde agosto do ano passado, né? Após a confirmação de que o Spotify havia cancelado a série, pessoas de dentro, né, os produtores de dentro do podcast, revelaram de forma anônima, supostamente, que a Duquesa realmente confiava neles, né, nesses funcionários, nos produtores, ao ponto de deixar eles conduzirem as entrevistas com a maioria dos seus convidados. De acordo com o site da indústria Pod News, aspas, várias fontes afirmaram que algumas entrevistas no programa, no podcast, foram feitas pelos produtores e que depois a Meghan Markle apenas gravava o que o produtor tinha conversado e perguntado, para depois a voz dela ser inserida nos episódios, fazendo parecer que a Duquesa realmente tinha entrevistado essas pessoas, quando na verdade era o produtor. Essa parte é meio fofoca, mas se for verdade, fica aqui um hashtag preguiça, né, gente? E como diria a Kim Kardashian, get your fucking ass up and work. Get your fucking ass up and work. Mais outro caso para as gays. Amor! Barbie com mamilos. Eu não sei se vocês viram o filme Barbie, mas eu não vi. Então, vai aqui o que eu li sobre. Depois de um ano de muita hype, turnês de divulgação e críticas, aspas, estrelares, a Barbie, dirigida pela Greta Gerwig, finalmente chegou aos cinemas no fim de semana passado, quebrando o recorde de bilheteria com a estreia de 162 milhões de dólares. O que tá acontecendo? Por que esses homens estão me olhando? Eles também estão me encarando. Será que passou da Pequena Sereia? Eu fiquei na dúvida, eu não pesquisei, mas eu pensei em pesquisar, mas não pesquisei. A maior do ano, até agora. Esse é o fim de semana de abertura, né, de maior bilheteria de um filme dirigido por uma mulher. Embora a diretora do filme já tivesse grandes esperanças pro filme da Barbie, ela disse que ela não consegue acreditar como seu toque exclusivo na boneca se conectou com o público em massa. Ela disse, aspas, eu queria fazer algo anárquico, selvagem, engraçado e catártico. O que, na minha visão, ela fez, uma vez que eu acho que a atriz tem mamilos. Vocês já pensaram na morte? Diferente da Barbie original. Então, essa Barbie com mamilos. Mais um caso pras gays. Amor! Doja Cat está brava com seus fãs. A cantora foi ao Twitter em julho para explicar algumas coisas. Eu adoro quem vai falar assim, deixa eu te explicar algumas coisas. Uma delas é que ela não gosta de ser chamada pelo seu nome de governo, que não é Doja Cat, eu imagino, espero, né? Então, os seus fãs responderam, miau. E mais um caso pras gays. Amor! Victoria Beckham fez serenata para o marido David Beckham. O atleta passa bem. Mais um caso para as gays. Nossa, que surpresa. Ellie Uber, filha da Sofia Coppola,
ficou de castigo por tentar alugar um helicóptero para ir de Nova York para Maryland com cartão de crédito do pai dela, porque ela queria jantar com um amigo dela de acampamento. A Sofia Coppola continua rica e passa bem. Um caso inacreditável para mim, que não acredito em OVNIs. 3 veteranos militares aposentados testemunharam na quarta-feira dessa semana que eu tô gravando, em uma audiência na Câmara dos Estados Unidos sobre fenômenos anômalos não identificados, comumente conhecido como OVNIs, alertando que os avistamentos são um problema de segurança nacional e que o governo tem mantido muito segredo sobre eles. Um subcomitê de supervisão da Câmara convocou a audiência no Congresso dos Estados Unidos para tratar dessa questão, mas especificamente da questão de divulgação de informações, né? Tudo que foi dito na audiência, no entanto, não tinha nada de muito novo, tirando uma questão de que havia uma nave derrubada e que dentro dessa nave derrubada foi encontrado material biológico não humano, segundo um dos whistleblowers, delator. Esse corpo não humano, enfim, não deve ser o da Laika, né? Meu ponto é, a audiência falou de transparência, além de OVNIs, por cerca de 3 horas, e eu assisti as 3 horas, onde nada novo foi revelado, porque seja lá o que tinha de novo a ser dito na audiência, em que o foco era transparência, foi reservado a ser dito em uma outra audiência fechada ao público e à mídia, onde talvez, e aqui eu estou chutando, eles possam discutir se o objeto voador não identificado havia sido chamado pela filha da Sofia Coppola para viajar de Nova York para Maryland para encontrar com o amigo dela do acampamento. Sofia Coppola continua rica e passa bem. Mas o caso pras gay. Ah, não! Durante um não tão recente episódio do podcast da Raven-Symoné e da esposa dela, Miranda, chamado The Best Podcast Ever, #humildade, a Raven-Symoné diz que ela é médium. You know someone by the name of Anna? Consuelo? Lucita? Julieta? Josefina? Linda? Maria? Sissi? Mudando, portanto, o status da série As Visões da Raven, ou em inglês That's a Raven, para a categoria de documentário. E essas foram as notícias atrasadas em primeira mão, que provavelmente você poderia dormir sem saber, mas eu agradeço mesmo assim a audiência contida, o comentário, se existir, e o compartilhamento com seus amigos que também gostariam de que as notícias voltassem aos chamados Good Old Days, onde Unbreaking News era o cotidiano. Se você não aguenta mais escutar a musiquinha da CNN a cada 5 minutos de Breaking News, você encontrou seu lugar, então permaneça aqui. Tchau! Ou pelo Santos Dumont, se você estiver vendo isso no Brasil. Drummond? Dumont. Eu sempre achei que era Drummond, tipo de Andrade. Santos Dumont de Andrade. Mentira, tô brincando agora. Desculpa. E pior que eu roubei da Filomena Kank. Pode até colocar aí. Desculpa, Filomena Kank. Ah, mas todos eles. Quantas pessoas eu posso perder? 300. Nossa, tava tão perto de monetizar. Já tinha fã. Tipo assim, meus 7 seguidores. Sendo que 7 sou eu. Ah, não tinha autorização, não. Eu roubei do Pavilhão, tô indo por cima. É minha fonte de pesquisa. Então deve estar assim. Homem rude. Adoro homem rude. Adoro Robin. Adoro homem rude. Mas não Lampião. De onde continua. Ah, ok. Caguei no roteiro. Aliás, ou aquele Uncle, sabe aquele do Família Adams?
Que é careca assim. Nossa, eu tô igual, só que a barriga dele é reta, a minha tá redonda. Ainda bem que tem a mesa pra esconder.